You can't defeat me. No, I know. But he can. Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e é impressionante como o Oda consegue se superar toda santa semana. Então, já de início, modo fanboy on! Ah, mas antes de começarmos, se você está aqui apenas pela teoria, pelo lado teórico da coisa, então pula para o tempo que está aparecendo aqui, que eu vou entrar em spoilers. Então, se você não leu o mangá, não acompanha o mangá, só acompanha o anime, pule para esse número. Aqueles que permaneceram aqui, que já leram o capítulo ou não se importam com spoilers, e lá vamos nós. A fruta do Luffy chega até a ser um pouco meta nesse capítulo, né? Porque ela não apenas traz alegria e sorrisos e risos para as pessoas em volta na história, mas eu acho que ela faz mais isso pra quem tá lendo One Piece, né? Então, Oda foi extremamente meta nesse poder. Eu acho, inclusive, que esse era pra ser o poder original do Luffy. Só que seria muito absurdo um protagonista já começar com isso. E pode ser que os editores iriam mexer com o que o Luffy pode fazer e tudo mais. Então o Oda não teria toda essa liberdade pra mexer com os poderes dele. O que é meio que contraditório. É exatamente isso que o poder evita, né? Controle. É a fruta da liberdade. É a fruta que expressa liberdade. Então, depois de 25 anos, o Oda finalmente pode fazer o que ele bem entender. Ele tá atacando o foda-se. E é exatamente por isso que essa é a luta mais louca de One Piece inteiro, né? Talvez uma das mais loucas da ficção. Eu gargalhei tão alto lendo esse capítulo que eu me arrependo profundamente de não ter filmado a minha reação, porque realmente era digna de botar no YouTube. Até mesmo no dia 1º de abril, que é o dia que eu estou filmando esse vídeo aqui. E realmente foi um dos capítulos mais engraçados de Wano, talvez um dos mais engraçados de One Piece inteiro. Definitivamente está lá no top 3 capítulos mais engraçados de todo One Piece. O Luffy tá totalmente louco. Esse estilo de luta do Luffy lembra muito os desenhos animados lá dos anos 20 para os anos 40, né? Que tinha aquele estilo de animação mais borrachudo, como são chamados, o que faz total sentido. Inclusive, eu me surpreendi com o cabelo do Luffy sendo branco, o que me faz achar que o Luffy, com a fruta desperta, ele é preto e branco apenas. Ele não tem nenhum tom, o tom de pele dele ficou totalmente branco, né? A faixa ficou totalmente preta, a faixa que era roxa, né? E ele só tem esses dois tons, preto ou branco, né? Lembrando muito esses cartoons dessa era que são totalmente exagerados, com os carros que tinham um movimento totalmente exagerado. Eles até eram animados, né? As plantinhas ficavam animadas também. Então lembra muito os desenhos animados dessa época. E eu acho que foi aí que o Oda se inspirou para fazer o Luffy, né? A batalha do Luffy, o estilo de combate do Luffy como o Deus Nika. E não nas animações do Tom e Jerry, como tá todo mundo botando, né? Eu acho que ele se inspirou muito mais nesses cartoons e não no Tom e Jerry e Looney Tunes em geral. Mas é muito Looney Tunes. Tipo quando o Kaido engoliu o Luffy e aí o Luffy começou a se debater dentro do Kaido. Foi algo tirado direto de um episódio de Looney Tunes, né? Mas sabe o que isso me remeteu mais ainda? Lembram lá em Skypiea quando o Luffy foi comido por uma serpente? Pois é, isso me lembrou totalmente aquele capítulo. Eu até vi recentemente algumas imagens deles comparando a luta do Kaido com aquele momento do Luffy dentro da barriga da cobra, que também era um deus, né? Visto pelos Shandians, né? E tem todo aquele momento dele debatendo e a cobra com dor de estômago. E aí o Luffy acaba indo pros olhos da cobra quando ela tá meio desacordada, assim, né? Então o Oda tá se autorreferenciando nessa batalha final contra o Kaido, que é um momento mais cômico nessa batalha. Eu ainda acho que a gente vai ter um momento mais sério pra essa luta, principalmente chegando mais pro final dela. Mas eu tô simplesmente adorando a batalha como ela está acontecendo nesse momento. E aí nós também temos a reação do Yamato e do Momo pra luta do Luffy. E nós precisávamos da reação dos dois, não apenas pra nos anteciparmos do que estava por vir, né? Na famosa virada de página, como eu tinha dito. Como, por exemplo, na página 5, em que o Luffy voa pro céu e aí termina a página. O último quadro é da reação deles, tipo, o quê? Aí a gente vira a página e tá o Luffy gigante. Eu gritei assim, ó. Eu tô ficando de novo aqui porque, nossa senhora, realmente, o Luffy tá gigante! Tipo, o quanto a gente esperou por isso. O Oda já tinha preparado isso já faz 16 anos
Sim, faz 16 anos desde o arco de Enies Lobby. Exatamente 16 anos desde que o Luffy usou o Gear 3rd pela primeira vez. Então já podemos riscar essa teoria da nossa cartela. Luffy gigante confirmado! E parando pra pensar, Enies Lobby pode até votar, né? 16 anos. Tô velho. Mas algumas das ações do Luffy nesse capítulo me deixaram um pouco agoniado. Tipo, quando ele começa a inflar o corpo do Kaido, e o Kaido também tá confuso, tipo, como assim? Eu não sou de borracha? Como é que tu tá me inflando? Ou então quando ele atira os braços pelos olhos, através dos olhos do Kaido, tipo, nossa senhora, isso foi muito engraçado, mas muito agoniante também. Eu literalmente fiz cringe assim na cadeira quando eu vi as mãos dele pra fora dos olhos do Kaido. Eu até pensei, putz, ele arrebentou os olhos dele, né? Mas fico feliz que não, o Kaido não está cego. Foi só piada mesmo, né? E aí eu também começo a me questionar, será que a Toon Force permite que ele dê dano aos outros, assim como talvez ele não recebe dano? Mas já foi revelado que sim, o Kaido está tomando dano. Até porque quando o Luffy toma um dano, enquanto ele está nessa forma no Gear 5, parece que o dano é curado imediatamente. Quase como um fator de cura instantâneo, né? Por conta da Toon Force dele. Mas também vemos as limitações dessa fruta, que é provavelmente, né, não tá confirmado, o Oda não confirmou isso, mas podemos ver nesta sequência que o Luffy fica extremamente exausto depois de usar o Gear 5, né? Então eu fico imaginando que isso seja uma das limitações, que isso talvez gaste muita energia, talvez até energia vital, que o Oda também já vem brincando com a expectativa de vida do Luffy, né? Que ele vai diminuindo e vai diminuindo e vai diminuindo, né? Foi com o Gear Second, que toda vez que ele usava o Gear Second, a expectativa de vida dele diminuía um pouco. Principalmente lá em Impel Down, em que ele ficou envenenado e ele precisou gastar metade da sua vida pra conseguir se curar, pra conseguir se recuperar a tempo de conseguir salvar o Ace. Então o Oda já vem brincando com isso. Eu não ficaria surpreso se a fruta também comesse um pouquinho da expectativa de vida dele. Porque eu acho, e aí vamos entrar nas teorias depois, né? Eu acho que tem coisa aí, eu acho que o Oda está trabalhando essa parte da expectativa de vida do Luffy. Não vai ser em um ano, mas talvez na batalha final. E tivemos a confirmação de que o Kaido não sabe qual é a fruta do Luffy. Ou melhor, ele não sabe qual é a natureza da fruta do Luffy, né? A gente tinha essa teoria de que talvez ele soubesse que ele precisava matar o Luffy para conseguir despertar o Joy Boy, ou esse tipo de coisa. Vemos que não, né? Que isso realmente era mais parte da personalidade dele, das crenças que ele tem, né? De que a morte completa um homem, né? E ele realmente acredita nisso, de que a sua vida só está completa uma vez que você morre de uma forma digna, de uma forma que as batalhas, né? As histórias de suas batalhas vão entrar nos anais do universo de One Piece, né? E voltando um pouco para essa questão da expectativa de vida, uma coisa que me preocupa muito é o comentário do Momo, dizendo que a voz do Luffy tá cada vez mais e mais fraca, né? Ela tá desaparecendo aos poucos. O que me faz pensar que sim, vai ter um momento em um ano que talvez a vida dele esteja em risco, mas eu ainda não acho que vai ser o clímax disso. Vai ser o clímax, definitivamente vai ser o clímax de Wano, mas ainda não vai ser o clímax exatamente dessa teoria minha que envolve a expectativa de vida do Luffy. Então nós temos o Zoro, que F, né, morto, e temos o Luffy, que provavelmente também vai morrer. E aí também vou entrar um pouco mais nisso na sessão de teorias. Outra coisa que me chamou a atenção é que toda vez que o Luffy usa o Gear 5, tem aquela visual, aquele guia visual de que o hack do Conquistador, né, aqueles relâmpagos negros estão saindo do corpo dele, indicando que ele está usando o hack do Conquistador, o que me faz pensar, né, no capítulo passado aconteceu a mesma coisa, né, ele se transformou e o pessoal de baixo começou a desmaiar por conta do uso do hack do Conquistador. E agora aconteceu a mesma coisa, né, ele voltou com o Gear 5 e apareceu de novo os relâmpagos. Será que a fruta é ativada pelo hack do Conquistador? Ou até a fruta dá ao Luffy a capacidade de utilizar hack do armamento e hack do Conquistador juntos automaticamente? É algo que o Oda ainda precisa esclarecer, acho que não tá tão claro assim, né? Até porque a gente perdeu aquele guia visual dos braços dele ficando negros, né, e tudo mais, que o Oda usava para o hack, né, principalmente para o hack de armamento,
né? A gente não tem mais isso, pelo menos com o Gear 5 do Luffy. O que faz eu pensar que talvez sim, o despertar da fruta automaticamente faz com que ele use hack do Conquistador e do armamento juntos. E estou extremamente animado para os próximos capítulos, que vem a 1046. Eu acho que tá todo mundo assim, né? Já li o capítulo, já quer o próximo, mal comentou aqui esse... Nossa senhora, porque tá muito bom. Assim, ó, eu não consegui fazer uma análise aprofundada aqui justamente porque tá muito louco. Tá muito louco. Se você quer que eu faça uma análise mais aprofundada, tanto da arte quanto da narrativa de One Piece, considere se tornar um apoiador, né, e me peça lá nas recompensas, né. Eu também estou no Discord, né, você pode conversar comigo, a minha opinião mais solta, mais descontraído no Discord, link na descrição. E preciso realmente dizer qual é a nota desse capítulo? Eu já esqueci de falar isso no capítulo passado, porque é tanta coisa que está acontecendo que eu me esqueci da nota. Mas eu preciso realmente dizer 10 cascas de nozes, né? Não tem outra nota para se dar para esses dois últimos capítulos, né? Tanto 1044 quanto 1045, 10 de 10. Sensacional. E agora, vamos para as teorias! Mas antes disso, uma palavra do nosso patrocinador oficial do canal Casca de Noz. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Certo, vamos para as teorias. Vendo essa transformação do Luffy e considerando que essa provavelmente também era a fruta do Joy Boy e das menções do Binks no Sake tanto nos capítulos passados quanto agora, se você lembrar daquele vídeo que eu passei vergonha cantando Binks no Sake, me fez pensar um pouco. E se o One Piece, né, seria a Laugh Tale, né, a ilha, e se tudo isso na realidade, e se Laugh Tale for um parque de diversões gigante, uma ilha parque de diversões, né? Não necessariamente esse ser o One Piece, mas e se Laugh Tale na realidade não era um reino como a gente imaginava, não é algo grandioso e for apenas um simples parque de diversões. Isso teria totalmente a ver, inclusive, com a Ilha dos Tritões, né? Que os Tritões sempre subiam e iam lá para Shabondi, lembram de Shabondi? E se o parque de diversões de Shabondi tivesse sido inspirado em Laugh Tale 800 anos atrás, lá durante o século perdido, né? Eu acho que é muito Oda isso, né? De acabar tornando a ilha que a gente acha que é épica e que tem muita coisa de história e tudo mais, é um parque de diversões, né? E é por isso que as pessoas quando chegam lá, elas riem. E a questão do One Piece ser aquela questão, obviamente, dele destruir Red Line, eu acho que tá todo mundo esperando por isso. Isso é algo que é quase certo que vai acontecer. Mas exatamente no centro onde ficava a Reverse Mountain é onde fica Laugh Tale, né? Ou seja, o parque de diversões, esse grande parque de diversões que tem barraquinha de comida, tem o saquê para o pessoal se divertir, né, e tudo mais. Grande show de música fica exatamente no centro dos 4 mares. E lembram como é difícil navegar pela Grand Line, né? E se todas as rotas levam a Laugh Tale no final das contas? Ou seja, é o lugar mais fácil de se chegar uma vez que a Red Line for destruída. Onde as correntes marítimas guiam os navios para chegar nesse parque de diversões. Mais ou menos como se fosse um Disney World do mundo do One Piece. Eu pagaria pra entrar nisso aí. Eu ainda acho que falta alguma coisa nessa teoria pra estar 100% a bordo nessa teoria que eu mesmo criei. Então, calma lá, né? Vamos se acalmar, que eu não estou dizendo que é isso, que vai ser isso. Mas eu acho que é uma ótima teoria. Eu acho que tem tudo a ver com One Piece, né? Laugh Tale ser um parque de diversões. E vamos ver, né, como é que vai ser desse do Oda. E aí, voltando pra aquela minha teoria lá da expectativa de vida do Luffy. Eu acho que o Luffy vai morrer na guerra. Eu acho que vai chegar um momento em que toda aquela história da expectativa de vida, né, vai acabar pegando nele. Isso é quase certo, isso não chega a ser uma teoria, né? O que chega a ser teoria é que eu acho que o Chopper vai estar envolvido para a ressurreição dele e o Brook. Pegando e emprestando um pouco daquela minha teoria, né? Do Brook conseguir pegar almas, conseguir viajar para além do mundo e pegar a alma do Luffy de volta pro corpo dele. Eu acho que é isso que está se encaminhando. Essa é uma das minhas teorias de como vai ser a guerra final. O Luffy vai perder, as trevas vão vencer. Eu acho que o Barba Negra vai derrotar o Luffy. Só que aí vai ter esse momento,
né? Principalmente por conta da expectativa de vida dele. Eu acho que essa vai ser a maior carta do Oda para essa batalha final, para gerar o maior clímax possível, né? Imagina só, porque risadas e tragédia, elas funcionam muito bem uma com a outra, né? Nós não podemos ter risada sem ter o lado trágico da coisa. Então, o Luffy vai trazer aquele lado mais comédia, aquele lado mais absurdo, mais ridículo, como foi com todos os outros capítulos. E aí ele vai morrer. E aí é que vai tirar todos os sorrisos. Vai ser o oposto daquela coisa de libertação, né? E eu acho que é isso que reflete um pouco também do governo mundial, né? De querer esconder a história e tudo mais. E aí, falando do Barba Negra, eu tenho outra teoria envolvendo ele. Nós descobrimos que as frutas têm vontade própria, né? Pelo menos as Zoans. Eu acho que não é só as Zoans que têm vontade própria. Eu acho que todas as frutas têm vontade própria. Mais ou menos como aconteceu quando o Sabo comeu a fruta do Ace e ele começou a agir mais como o Ace, né? Mais esquentadinho. Ele, por exemplo, nós sabemos que o Sabo, ele é um cara que pensa antes de agir, né? Ele não é um cara que age esquentadinho. Porém, ele começou a agir muito mais próximo do Ace, né? Muito mais emotivo, muito mais utilizando a emoção, né? A raiva, depois que ele comeu a fruta do Ace. Então eu acho que quando a pessoa come uma fruta, ela meio que absorve um pouco da personalidade daquela fruta. E um pouco, inclusive, da vontade do antigo usuário. Eu acho que é isso que é a chave da vontade das frutas. Eu acho que aqueles que comem as frutas deixam um pouco da vontade deles nas frutas. Mas aí chegamos nessa teoria do Barba Negra. Se todas as frutas têm vontade, e se a fruta das trevas cancela os outros poderes de frutas, porque ela suprime a vontade das outras frutas com a vontade do usuário. Ou seja, a maneira que ele nega os poderes, né, a utilização dos poderes, é exatamente como o hack, com a vontade daquele que utiliza. Aí o Oda conseguiria amarrar direitinho hack com poder de fruta, que é algo que eu vejo muito na internet o pessoal discutindo. Qual é melhor, hack ou fruta? Mas e se na realidade tanto fruta quanto hack forem mais ou menos a mesma coisa? Pelo menos no centro desse sistema de poder. E a fruta do Luffy, sendo a fruta da libertação, seria uma das poucas que consegue combater essa habilidade da fruta das trevas de suprimir a vontade da fruta. Porque a fruta da libertação não pode ser suprimida. Mas essa é só uma teoria! Uma teoria de mangás! Bom, esse foi o Casca de Nós. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos. Comente quais são as suas teorias. Eu quero saber o que vocês acharam das minhas teorias, mas comente também a sua teoria. O que você acha de tudo isso? Eu estarei no Discord até o próximo vídeo. Então, se vocês quiserem conversar comigo mais descontraído, né? Chamar minha atenção, até talvez fazer um voice call, eu estarei no Discord, né? Então, link na descrição. Muito obrigado por terem assistido aqui o Casca de Nós, né? Se inscreva, eu estou com o objetivo de 100 inscritos até o final de junho. E é nóis! Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.